Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu futuro notebook. Hoje vamos estar falando desse notebook aqui, que é o notebook gamer Acer Nitro V15, que é um lançamento da Acer, um notebook voltado para jogos, mas pelo preço dele, que está aqui hoje, aí, dia 8 de maio de 2024, R$ 5.985, nós temos um notebook com apenas 8 GB de RAM. E a gente já sabe, né, talvez você não saiba, mas a maioria dos softwares e jogos do mercado, pelo menos no mínimo, necessitam de 16 GB. Então aqui a gente tem um notebook com a quantidade de memória RAM para trabalho de escritório. Então nesse ponto ele peca bastante. Em compensação, você pode expandir até 32 GB em 2 slots. Porém, pelo preço não está valendo a pena ainda você pagar por 8 GB de RAM. Mas caso você esteja vendo esse vídeo no futuro, o notebook esteja mais barato, talvez valha a pena aí para você, né? Então vamos dar continuidade na nossa análise. Bom, aqui nós vamos ter imagens básicas do produto, então não vai dar para analisar ele completamente estruturalmente, mas temos um notebook bonito, né? Ele não é tão extravagante, ele tem um design bem diferenciado, mas não é extravagante como os outros Acer Nitro, né? Que parece um trambolho de grande, aqueles cantos todos desenhados de formas bem agudas. Aqui vamos ter a webcam em cima, aqui que parece ser dois microfones para captação de áudio e captação de ruído, né? Redução de ruído. E na webcam parece que temos um LED para indicar se ela está ligada ou não. E aqui não dá para ver se tem proteção de privacidade, né? Para você tampar a sua webcam e caso você seja hackeado, alguma pessoa não conseguir acessar ela. Aqui parece que não tem. Vamos ter proteções para o fechamento da tela, aquelas borrachinhas simples, e vamos ter bordas bem largas, o que eu gostei bastante porque vai trazer uma proteção maior para esse notebook. Numa possível queda, né? Ele é um notebook pesado, ele tem bastante coisa ali carregando dentro dele, então ele é mais pesado que o notebook convencional. Pode acontecer de você talvez bater ele com mais força na mesa ou até mesmo derrubar sem querer. Esse tipo de borda mais larga vai dar uma garantia maior de segurança para a tela caso aconteça algum acidente. Aqui embaixo tem a logomarca que ficou bem bonita, né? Um Nzinho de nitro, bem interessante, e junto com o raiozinho. E aqui tem o teclado. O teclado é bastante rebaixado, então você consegue apoiar sua mão tranquilamente aqui na base para digitar no teclado. Mas infelizmente a gente não vai ter foto do teclado aqui para a gente ver ele de uma forma mais fácil, né? Podemos dizer assim. Então só tem essas fotos aqui, mas dá para ver bastante coisa, dá para ver que o botão de ligar fica no teclado, e aí entra aquele grande fator, né? Eu não sei porque as marcas ainda insistem nisso, porque mesmo que você aperte ali o notebook não desliga imediatamente, você tá jogando aqui e vai fazer algum comando próximo ali do botão de ligar no numpad, e vai aparecer uma tela no seu notebook. Você quer desligar o seu notebook, então vai atrapalhar a sua jogatina caso você aperte ali sem querer. Mas como a maioria das pessoas que jogam não utilizam o teclado propriamente dito do notebook, utilizam um teclado externo, talvez isso não seja problema para você. Mas fica um ponto interessante, né? Coloca esse botão em outro lugar, utiliza esse espaço aí para aumentar o teclado ou para colocar uma tecla mais útil. E temos aqui embaixo também o touchpad, ele não parece ser muito grande, mas é bem interessante, nada de novo por aqui. E o notebook não parece ter algo que facilite a abertura da tela, né? Tem esse pequeno desnível aqui, talvez dê para você encaixar sua unha aqui para levantar a tela, mas propriamente dito não dá para ver muita coisa aqui que facilite a abertura, nem aqui em cima também. Temos aqui uma das laterais do notebook, então a gente consegue ver um pouco mais. Ele é um notebook bem espesso, mas o notebook gamer não é para ser fino, né? Ele é para ser grosso mesmo, para ter uma melhor circulação de ar, uma melhor temperatura de ação do notebook. E também, não sei, eu realmente, minha opinião própria, notebook slim, notebook fino, às vezes eu acho que é frescura. Temos aqui o que parece ser a entrada para o carregamento, uma saída para a entrada de rede, né? O cabo RJ45, você conectar o seu notebook diretamente a um roteador, que vai melhorar o seu ping nos jogos, também vai melhorar a qualidade da sua internet. Uma saída HDMI para você utilizar principalmente num segundo monitor, para ter duas telas para jogar, utilizando duas telas ao mesmo tempo, ou para você ligar na sua televisão, caso você queira jogar numa tela maior, né? Ou um projetor para apresentar um projeto para um cliente, etc. Mas lembrando que o notebook só tem 8 GB de RAM, que é o que eu vou falar mais para frente, mas já adiantei isso no começo do vídeo. Tem duas portas USB aqui, né? 3.0 acima, 3 acima, aliás, e o USB-C aqui para você conectar também. Na lateral seguinte, a gente consegue ver a parte de trás do notebook. Vamos ter saídas de ar somente na lateral direita e atrás do notebook. Creio eu que o notebook não vai esquentar tanto, né? Que as saídas de ar aqui, uma delas, a entrada, é muito grande. Mas tem um ponto negativo aqui que a gente não conseguiu ver nas outras imagens, que são essas dobradiças aqui, que são dobradiças de canto. Esse tipo de dobradiça tende a quebrar muito mais rapidamente, né? Em um curto espaço de tempo, do que uma dobradiça
esse interesse que vai de uma ponta a outra do notebook, o que é algo bem complicado assim. Em compensação, a gente tem essa saída de ar aqui. Ah, mas essa dobradiça vai quebrar como? Ela quebra com mau uso, tá? Você abre um notebook da forma errada, você segurando o notebook pela parte da tela ali, que não é muito recomendado, aí você vai diminuir bastante a vida útil do notebook e também dessa dobradiça, que ela já não é tão boa assim, então ela degrada muito mais rápido. Você precisa ter um cuidado redobrado com o notebook só por causa dela. E é interessante, né? O notebook só fica extravagante mesmo aqui na tampa dele, mas até que ficou bonitinho, mas lembra bastante um notebook comum de escritório, só que mais grosso, né? Mais espesso, aliás. Aqui uma entrada Keystone Lock para prender o notebook, mais uma saída USB, totalizando 3, né? Então, mesmo que você conecte aí um teclado e um mouse em 2 cabos, ainda sobra uma entrada para você conectar um webcam, um microfone, o que você quiser conectar. E temos aqui uma saída mista para microfone e áudio, né? Então você precisa de um adaptador caso você queira utilizar um fone que tenha 2 entradinhas. Aqui tem um grande porém, né? Porque hoje em dia tem marcas como a própria Vaio que ainda trazem o microfone e a saída de áudio separado, que já facilita muito a vida de quem trabalha com áudio. Mas outras marcas ainda insistem em trazer essa entrada mista até nos notebooks gamers. No notebook convencional até entendo ser uma entrada mista, né? Mas no notebook gamer tem espaço para colocar as duas portas, tanto a da microfone e do fone, e eles acabam não fazendo isso aqui. E aqui tem alguns LEDs para indicar se o notebook está ligado ou não, que é muito importante para você não guardar o notebook ligado dentro da sua mochila, né? Bom, essas são as imagens do notebook, infelizmente muito poucas imagens, mas agora vamos falar a respeito das especificações técnicas dele. Bom, aqui temos o modelo do notebook, serve para você comparar em outras lojas. Depois temos o processador Intel Core i5 da 13ª geração, final H. Uma das coisas mais importantes é que esse final, se ele for U, significa que o processador é mais básico, ele é mais voltado à economia de energia. Se for H, significa que ele é de alta performance, tá? Então nós temos o processador Core i5 da 13ª geração de alta performance, que é muito importante no notebook gamer. É um processador muito bom e ele dá conta de diversas tarefas. Ele é como se fosse aquele processador multiuso. Seria o barrita custo-benefício, podemos dizer assim. Então, o processador que vai dar conta muito bem se você for usar para o trabalho, simples, né? Para você trabalhar com arquitetura também, mas infelizmente a maioria dos softwares de arquitetura utilizam especificações mínimas de memória RAM de 16 GB, esse notebook só tem 8, vale lembrar isso. É um notebook bom para jogar também, muitos jogos vão conseguir ser rodados com esse processador em específico também. Seria legal se fosse um baita processador, um i7, um i9, mas aqui tá para quebrar galho, né? Então vai rodar também tranquilamente diversos títulos aí, e por aí vai, os mais diversos tipos de trabalho que você possa imaginar é possível fazer com o processador Core i5. Lógico que tem o restante da combinação no notebook, mas eu já falo logo em breve. Depois temos aqui as 8 GB de memória RAM. Memória RAM é basicamente uma memória não permanente, ela serve para você abrir aplicativos no seu notebook, né? Então quando você abre um jogo ali, você consome memória RAM. Se você abrir um jogo e o WhatsApp, você consome bastante memória RAM, e por aí vai. Chega um momento que você enche ela, e quando ela está cheia, ou o notebook trava, ou o aplicativo não abre, ou o aplicativo fecha. Tem diversas situações. E aí que tá, a quantidade é o que a gente precisa se atentar aqui. Hoje em dia, para você usar um notebook para trabalho de forma usual, confortável, né? Trabalho em escritório, o mínimo é 8 GB de RAM. E a gente tem um notebook gamer que teoricamente ele já deveria vir, né, com uma quantidade de memória RAM bem alta para você conseguir trabalhar com diversos softwares, o que não é o caso desse notebook aqui. Ele veio com 8 GB, ele veio um notebook gamer, mas com memória RAM voltada para trabalho. Caso esse notebook, na época que você esteja vendo esse vídeo, esteja mais barato, você pode comprar ele e depois comprar mais um pente de 8 GB, aí você faz 16 GB de memória RAM. Porque 16 GB de memória RAM já é o equivalente a um mínimo, né, em especificações de diversos softwares e até mesmo jogos. 16 GB de RAM é inclusive uma boa quantidade até para você rodar GTA V. 8 GB de RAM você já perde bastante desempenho no GTA V, por exemplo, que é um jogo que eu estou dizendo, por exemplo. Você já teria que diminuir bastante os gráficos ali para conseguir trabalhar com aquele jogo no notebook. Mas com 16 GB de RAM ele já vai rodar de forma mais suave. Saindo aqui dessa parte da memória RAM que eu já falei bastante, né? Tem 512 GB SSD, que é um armazenamento. Geralmente a quantidade de 512 GB SSD, ela é mais voltada ali ao público geral, tá? Então é uma quantidade que vai agradar muita gente. Então mesmo que você instale ali um jogo, por exemplo, um Red Dead, você ainda vai ter espaço sobrando, né, para um Google Chrome, para outros aplicativos. Logicamente que você não vai conseguir instalar mais jogos, mas é uma quantidade bem aceitável, assim podemos dizer. Mas o ideal é que seja mais, né? Se você encontrar
um notebook desse modelo aqui, com a maior quantidade de armazenamento, é uma boa ideia você optar por ele também. Mas 512 geralmente é o que agrada a maior parte das pessoas. Isso é uma necessidade individual de cada um. Lógico que abaixo de 512 aí também já não é muito interessante. Se for acima, ou 512 tá na média. Depois temos o NVIDIA GeForce RTX 2050 com 4 GB de memória de vídeo, tá? RTX significa que ela suporta Ray Tracing, o que é algo bem interessante para arquitetos, porque softwares que utilizam Ray Tracing conseguem produzir imagens mais interessantes, imagens mais realistas, né? Isso faz um cálculo de iluminação bem bacana ali. Além disso, é uma 2050, uma placa bem interessante, vai rodar diversos títulos, também pode ser utilizada para trabalho. Agora, para programação, quem trabalha com programação de jogos, talvez ela já não seja tão interessante assim. Um fator importante também é que ela tem 4 GB de memória de vídeo. Pode ser que algum jogo aí não vá suportar, talvez rodar no alto por conta dessa quantidade. O mais legal mesmo é ter placas entre 6 e 8 GB, mas dependendo do conjunto do notebook, o Windows faz ali umas maracutaias que ele consegue rodar o jogo normalmente, certo? Bom, e esse aqui é a parte bruta do computador mesmo, né? Ele tem uma combinação bem interessante, exceto se não fosse a memória RAM. Então, é aquilo que eu já falei. Caso você vá comprar esse notebook no futuro, vou até pegar a especificação da memória RAM para vocês. É uma memória RAM 8 GB DDR5 de até 5.200 MHz. Então, você tem que comprar um módulo de igual maneira, né? Ele vai ter 2 slots e você pode colocar 16 GB em cada um deles de até 5.200 MHz. Provavelmente suporta Dual Channel, né? Então, você vai ter algo bem bacana aí para você. Você pode estar expandindo e aproveitando mais do notebook. Depois, pessoal, nós temos aqui 15.6 polegadas, que seria a tela desse notebook, né? Inclusive é uma tela com painel LED IPS, a resolução Full HD e uma taxa de atualização de 144 Hz. É uma tela bem bacana, a maioria dos notebooks gamers vem com ela, e é um tamanho também interessante, né? Porque 15.6 polegadas já é o tamanho comum dos notebooks convencionais. Então, a maioria das mochilas, a maioria de capas, adesivos e etc. são para esse tamanho aí de tela para os notebooks, e problema com portabilidade você não vai ter muito. Depois temos o Windows 11, que é o sistema operacional, que basicamente talvez a maioria que vocês estão assistindo conhecem. Se você não conhece, é um sistema operacional produtivo, fácil de utilizar, sem dores de cabeça. Vamos só conferir o peso desse notebook aqui. Engraçado, pessoal, procurei o peso aqui do notebook, mas infelizmente eu não encontrei, mas provavelmente deve girar em torno de 2 kg, 1.900 ou um pouco mais de 2 kg, tá? Geralmente esse é o peso desse tipo de notebook. Algo muito interessante também é se comentar a bateria. Nós temos uma bateria de 5.850 mAh, que eu acho pouco para um notebook desse, então ele não deve ter uma duração muito interessante. Eu sei que o vídeo parece que eu condenei o notebook, mas no geral parece ser um notebook bom sim, exceto se não fosse realmente pelas 8 GB de RAM, tá? Infelizmente nós não temos avaliações ainda, é um notebook relativamente novo no mercado, então muita gente não comprou para avaliar, né? Então a gente não vai conseguir trazer isso aqui para o vídeo hoje. Mas se você for comprar esse notebook, eu peço a Deus que te abençoe, que seja uma compra abençoada, que seja um notebook que chegue na sua casa em perfeito estado, não dê dor de cabeça, né? E principalmente aí, contribua para que você alcance os seus objetivos. Eu não sei se o seu objetivo é trabalhar com esse notebook, é jogar com ele, eu não sei, mas que para o fim que você escolheu ele, que seja um fim que seja realmente alcançado, sem dores de cabeça, sem precisar de garantia. Eu não desejo isso para você, eu desejo para você o melhor, tá? Antes de você ir embora, vamos ver aqui um versículo bíblico, né? E 1 Reis 8:23 diz o seguinte: orou: Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus, nem embaixo da terra. Tu que guardas a tua aliança de amor com teus servos, que de todo o coração andam segundo a tua vontade. Que fala, exalta o nosso Deus, né? Um Deus tão maravilhoso, um Deus tão poderoso, criador de céus e terra, e ele que nos permite viver a cada dia que passa, né? Então o versículo de louvor a Deus, é muito importante louvarmos ao nosso Criador, louvar e agradecer por estarmos de pé mais um dia, pelo alimento, pelo básico, né? Muito importante sermos gratos. Então fique com esse versículo aí no seu coração, lembre-se de louvar ao Senhor por tudo que você faz, e isso também vale para mim também, tá? Não é só porque eu tô falando para vocês, isso aqui é para mim também, eu também tenho que fazer isso mais vezes. Em nome de Jesus, se Ele nos permitir, até o próximo vídeo.